A gente tem lido passagens onde Jesus fala sobre o reino de Deus, sobre esse funcionamento desse reino. Ontem a gente falou um pouquinho sobre esse Jesus que nos chama para essa vida onde a gente perde a vida. Mas esse perder a vida é a mesma coisa que encontrar a vida, porque quando a gente encontra a vida em Cristo, a gente já encontrou tudo. Mas eu quero hoje convidar você para abrir a Bíblia. Eu te desafio a descobrir que livro da Bíblia a gente vai ler. Mateus? Não, hoje não é Mateus não, foi só para... É que a gente está lendo Mateus a semana inteira, mas hoje a gente vai ler Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Ontem eu li um pedaço desse capítulo. É um dos capítulos bem fortes da carta de Paulo aos Coríntios. E esse começo da carta de Paulo aos Coríntios é bem interessante. Alguns acreditam que Paulo escreveu, na verdade, não 2 cartas aos Coríntios, mas 4 cartas aos Coríntios. E dessas 4 cartas, apenas 2 foram preservadas, e essas 2 são as que nós temos. E elas seriam, na verdade, não a primeira e a segunda carta, mas a segunda e a quarta carta de Paulo aos Coríntios. A primeira carta de Paulo aos Coríntios deve ter se perdido, e a terceira também. Então, o que nós temos na Bíblia, agora, nesse momento, é uma quarta carta que Paulo está escrevendo para a mesma igreja. A igreja de Corinto é uma igreja que Paulo fundou. É uma igreja que quando Paulo passa por lá, ele vai embora e ele deixou uma igreja. Ele fundou essa igreja. Essa igreja depois vai sofrer a influência de um homem chamado Apolo, um outro missionário viajante que passava por todos os lugares, e essa igreja vai sofrer essa influência. E Paulo vai escrevendo as suas cartas. Escreve uma primeira, escreve uma segunda, escreve uma terceira e agora escreve uma quarta carta. E qual é o problema do começo da carta de Paulo agora aos Coríntios? Ele é o sujeito que fundou a carta não, as cartas foram fundadas por outra pessoa. Ele fundou a igreja e ele está em contato com essa igreja. E ele fala com carinho, com amor, mas com firmeza também. Só que agora, ele está escrevendo e ele tem que fazer uma introdução da carta que dá a impressão que ele é um desconhecido. Porque nesse começo da carta ele tem que falar, olha, eu estou aqui falando para vocês e eu não deveria mais ter que me recomendar. O que ele está querendo dizer é o seguinte... eu já fiz tantas coisas por vocês e parece que vocês estão duvidando do meu ministério, porque é isso que está acontecendo. Havia na igreja de Corinto uma pessoa, ou talvez mais, que estavam questionando o ministério de Paulo. E questionando se Paulo era tudo aquilo que ele dizia ser. E se Paulo era alguém digno de confiança. A gente está lendo a carta desse homem aqui, mas será que ele vale a pena? Será que ele é tudo aquilo que ele diz ser? E aí Paulo, no capítulo 1 e no capítulo 2, ele vai falar um pouquinho sobre isso. Ele vai falar, porque eles começam a questionar, mas você nunca mais apareceu aqui? Você fala que você gosta da gente, mas não vem? E aí Paulo vai falar, por que ele não tinha passado em Corinto, ele vai falar de um problema que ele passou de quase morte, ele vai falar de muitas coisas, e ele vai falar, eu não deveria ter que estar me justificando para vocês, a gente é amigo. Eu não deveria ter que estar me explicando para vocês. Eu comecei essa igreja, alguns de vocês que estão aí nem estavam quando eu passei por aí. Eu não deveria estar dando explicação, recomendando o meu ministério, defendendo o meu ministério. E ele vai falar, vocês não precisam que eu envie para vocês, ou que alguém me recomende a vocês, que fale, olha, Paulo é uma boa pessoa. Não, vocês são as cartas de recomendação. Há entre vocês pessoas com histórias que atestam que o meu ministério é verdadeiro. E Paulo vai falando sobre isso, defendendo o seu ministério. E aí, então, no capítulo 4, ele fala do que ele tem vivido na pele. Ele vai falar desse ministério e ele vai dizer no versículo 3, capítulo 4, verso 3. Se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Ele já começa falando, ele já diz isso. Olha, o evangelho que eu prego é um evangelho aberto, escancarado. Se alguém acha que eu estou falando meias verdades ou que o evangelho está aberto, é porque essa pessoa está se perdendo. E para quem está se perdendo, o evangelho está encoberto. E ele vai falar mais um pouco. E ele vai falar agora uma coisa bem interessante. Nos quais o Deus deste século. E essa é uma expressão que Paulo vai usar de outras maneiras. Quando ele vai falar do príncipe deste mundo. O próprio Cristo fala isso, lá no Getsemane, quando Jesus está para ser preso, ele já orou, os discípulos já dormiram, aí Jesus acorda e fala, agora a gente tem que ir embora. E ele diz o seguinte, eu agora tenho que ir embora, porque o príncipe deste mundo está por aí.
Quem é o príncipe desse mundo? Quem é o Deus deste século? Satanás. Você percebe o que Paulo está dizendo, o que Jesus está dizendo? Eles estão dizendo que que o reino de Deus já começou, mas ele está em terras que hoje não estão sob o domínio de Deus. O dominador deste mundo, a gente fala, Deus é soberano sobre todas as coisas? É. Mas o funcionamento, a lógica desse tempo não é segundo a vontade de Deus, é segundo o Deus desse século, que cega o entendimento. O príncipe desse mundo, que nada tem em Cristo, é Satanás. C.S. Lewis fala que o reino de Deus é como se fosse uma tentativa de infiltração em domínios inimigos. O mundo inteiro, pensa quando Jesus chega, o mundo está sob o domínio do mal. E não é diferente hoje. O mundo está sob o domínio do mal. E o reino de Deus é essa tática do céu, de subversão daquele que está dominando. Mas ele vai falar que então, ele cegou e tal, os olhos de todo mundo. Mas aí ele diz, mas ainda assim as pessoas cegas e na escuridão, versículo 6, das trevas resplandecerá a luz, e o mesmo resplandeceu no coração para a iluminação, agora vem, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O que vai acontecer? O que ele está dizendo é o seguinte, agora nós estamos em domínios inimigos. O Deus desse século cega as pessoas, e as pessoas estão no escuro. E as pessoas estão no escuro. As pessoas estão se debatendo em meio a tantas coisas, em meio a inverdades. Ontem eu falei que sem o filtro da palavra, a gente é guiado pela nossa própria opinião, por aquilo que eu acho que é certo, por aquilo que eu acho que é errado. E hoje as pessoas não têm mais um norte moral, elas não sabem mais onde fundamentar a sua fé, se apegam a qualquer coisa, a qualquer teoria. A gente mesmo, dentro da igreja, a gente cria teorias, cria tradições, se apega a elas, e elas às vezes não têm nada a ver com a palavra. E Paulo agora ele está dizendo que no meio da escuridão das opiniões próprias, no meio da escuridão dessa lógica das pessoas tentando encontrar uma religião que é simplesmente por conveniência, no meio dessa escuridão resplandece a luz, e essa luz é para dar o conhecimento da glória de Deus através de Cristo Jesus. O que é a glória de Deus através de Cristo Jesus? O que é a glória de Deus? 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, Paulo fala sobre isso. 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, ele fala, e todos nós com o rosto desvendado, acompanha nessa Bíblia porque eu vou precisar que você me responda algo. 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Você leu aí o texto? Todos nós com o rosto desvendado, contemplando como espelho. Tem alguma Bíblia que está usando outra palavra diferente do contemplando? Refletindo. Tem mais alguma Bíblia que está escrito refletindo? Refletindo, refletindo. Bíblia que está escrito contemplando. Bíblia que está escrito refletindo. Tem umas Bíblias que não está escrito nada, pelo jeito. Tem uma Bíblia que está em branco aí, está escrito como por espelho, alguma coisa. Tem só essas duas palavras, mas pode ser que talvez sua Bíblia esteja com alguma outra ideia assim, mas a ideia tem essas duas traduções. E um texto está dizendo, e nós com o rosto desvendado contemplamos como espelho. Em outra tradução, e nós com o rosto desvendado refletimos como espelho. Faz diferença contemplar e refletir? Sim ou não? Faz? Vamos então pensar, alguém tem um espelho aqui? Não, né? Em casa não vai dar agora. Tem um espelho? Aí, ó, tem um espelho. Nossa, é um espelhão. Um espelho. Vocês conhecem essa invenção maravilhosa, né? Já chegou aqui, né? Um espelho. O espelho funciona basicamente para a mesma coisa desde muito tempo. Certo? Olha aqui, eu estou olhando para o espelho. Pergunta. O texto fala sobre contemplar como espelho e refletir como espelho. Eu estou olhando para o espelho. Quem está contemplando? Contemplar é uma atitude minha ou do espelho? Minha. Refletir é uma atitude minha ou do espelho? Muda todo o sentido. Entende? Quando a Bíblia fala, eu vou devolver. Quando a Bíblia fala, e todos nós com o rosto desvendado contemplando como espelho, ela está dizendo que nós estamos diante de um espelho.
Algumas das Bíblias de vocês aí traduziu como refletindo, ela está dizendo que nós somos o espelho. São dois sentidos completamente diferentes. O que Paulo está querendo dizer? Bem, Paulo ele está se valendo da experiência de Moisés, quando ele diz no versículo 13, não somos como Moisés, que punha um véu. Ele está dizendo da experiência de Moisés. Lembra lá o que acontece com Moisés? Moisés ele vai lá e sobe o monte. E lá no alto do monte, lá ele pede para alguma coisa. O que ele pede? Senhor, deixa-me ver a tua face, a tua glória. E Deus fala, não, se eu te mostrar a minha glória para você, você vai morrer. Só que aí Deus passa diante dele e depois Moisés vai dizer, ele passou diante de mim a sua bondade. Só entender uma coisa bem importante. Quando a Bíblia fala sobre a glória de Deus, a gente pensa em luz, em fogo, em... Esse eu não sei o que é. Mas é isso. Faz esse negócio estrondoso. A glória de Deus, ela está sempre relacionada ao momento em que Deus manifesta quem Ele é. A glória de Deus é o caráter de Deus sendo revelado. Então ali naquele momento Deus revela a bondade. A glória do Senhor é quando Deus revela quem Ele é. A revelação dEle. Ele se revela glorioso. Ele revela o amor, a justiça, a sabedoria, a grandeza, a bondade, a fidelidade. Todos os atributos de Deus. Quando Deus revela quem Ele é. Ele está mostrando a sua glória. E é nesse momento que o que Moisés está pedindo, Senhor, eu quero ver tudo que o Senhor é. Eu quero ver o máximo de quem o Senhor é. Deus fala, eu não posso te mostrar tudo que você vai morrer. Então Deus passa diante dele, ele fala, e eu vi a bondade do Senhor. Moisés sobe, e o que acontece com Moisés no alto do monte? Ele contempla a glória do Senhor. Aí ele desce, chegou lá embaixo. Quando ele chega lá, as pessoas olham para o rosto de Moisés, como é que está o rosto dele? Refletindo a glória do Senhor. Ele subiu e contemplou a glória, agora ele desceu e está refletindo a glória. Então, de certa forma, as duas palavras se encaixam. A palavra que Paulo usou no texto grego é uma palavrinha que é a palavra katoptrizomenoi. Vamos falar junto? Essa palavrona que ele usou é uma palavra que ela tem... Uma palavra que tem dois sentidos. Pensa, por exemplo, em português tem várias palavras dessas, todas as línguas têm palavras que têm dois sentidos. Por exemplo, se eu estou aqui e eu falo para você, olha, eu vou partir. O que você entende? Que eu vou embora. Se eu estou com um bolo aqui, com uma faca na mão, e eu falo, eu vou partir. Ou que eu vou embora com o bolo. As duas coisas são válidas. Mas eu vou partir. Partir pode ser ir embora, ou partir pode ser de repartir. A palavra aqui que Paulo usa é uma palavra que ela pode ser traduzida como contemplando, mas também pode ser traduzida como refletindo. Não ajuda em nada, né? Do que Paulo está falando? Qual é a melhor? A gente tem, alguns comentaristas entendem que o melhor seria a tradução como refletindo. Porque Paulo em nenhum outro momento usa esse verbo para se referir a ver ou contemplar. Só que a gente tem como entender que dentro do texto os dois significados cabem. Contemplar a glória de Deus e refletir a glória de Deus. Porque essa é a experiência de Moisés e essa parece ser a experiência de todos os que têm contato com Deus. Eu contemplo quem Deus é e eu passo a mostrar quem Ele é através de quem eu sou. Quem passa tempo com Deus começa a mostrar quem Deus é através das suas atitudes. Por que às vezes a gente não consegue refletir quem Deus é? Porque a gente não está passando tempo contemplando. Moisés, o rosto dele só está brilhando porque ele passou o tempo contemplando a glória do Senhor. Tem um monte de gente que quer representar a Deus sem passar tempo devido na presença dEle. Não há como refletir quem Deus é sem contemplá-lo. Eu não tenho como mostrar os atributos de Deus e tudo aquilo que a gente falou, de amar os que nos perseguem, de orar por aqueles que nos fazem mal. Como é que a gente vai conseguir ter paciência com as pessoas? São atributos que vêm de Deus, amor, justiça, paciência. O fruto do Espírito que a gente fala, o fruto do Espírito é a descrição do próprio Deus.
O fruto do Espírito é a descrição de quem Deus é. Os mandamentos são descrições de quem Deus é. Tudo isso que a gente quer fazer é, em última análise, um convite e como a gente vai refletir a glória do Senhor. Só que não há como refletir se não há contemplação. Em algum momento a gente é colocado diante do espelho para contemplar a glória do Senhor. Só que depois que a gente contempla a glória do Senhor, a gente sai para ser espelho e para refletir a glória do Senhor. E isso que Paulo está falando no versículo 6, ele está falando para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Porque quem é o espelho agora? É o Cristo. Eu contemplo a Cristo e em Cristo eu vejo um Deus que me ama. Em Cristo eu vejo um Deus que é justo. Em Cristo eu vejo um Deus que é paciente. Em Cristo eu vejo um Deus que respeita o meu processo. Em Cristo eu vejo um Deus próximo. Em Cristo eu vejo a glória do Senhor. E agora ele vai dizer o seguinte: você contemplou a glória do Senhor em Cristo, você descobriu o quanto Deus te ama através de Cristo. Agora ele fala, versículo 7, este tesouro, que é essa glória do Senhor comunicada a nós, versículo 7, nós temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E aí vem algo bem importante. Obrigado pelo espelho, está devolvido, todos vocês estão testemunhas. Agora, ele vai dizer, nós temos esse tesouro então em vaso de barro. E aí ele vai dizer aquilo que eu li ontem, nós somos atribulados, mas não angustiados, perseguidos, mas não desamparados, levamos nosso corpo a morrer de Cristo, de modo que em nós opera a morte, para que sobre vocês opera a vida e tudo mais e tal. Mas o que ele está falando? Olha só, ele está falando da experiência dele, eu vi a glória de Deus em Cristo, e desde o momento que eu conheci a Cristo, agora eu tenho esse conhecimento de Cristo em mim, em um vaso de barro, para que a excelência não seja minha, a glória não seja para mim, mas a glória seja dele. Nós somos o vaso de barro. Nós somos um espelho tosco, rústico, sujo, que Deus resolveu tirar do meio do nada. Sabe aqueles espelhos que ficam um tempão sem ser limpos? Deus resolveu pegar esse espelho, tirar o pó, limpar a gente, tirar a ferrugem, deixar a gente novo de novo e falar, agora você vai refletir a minha glória. Quando você olha para o espelho, como é que você sabe que um espelho está bom? Qual é que é a melhor maneira de você saber que um espelho está funcionando bem? Quando? Quando ele reflete a imagem, quando você não nota o espelho. Se você olhar para o espelho e você percebe o espelho, é ou porque ele está sujo, ou porque ele está trincado, ou porque ele está quebrado. Se eu olho para o espelho e não noto o espelho, mas apenas me vejo, ele está cumprindo bem a sua função. Nós, como espelhos que refletem a glória do Senhor, cumprimos bem o nosso papel, quando as pessoas que passam pela nossa vida veem muito mais a Deus do que nós mesmos. Veem em nós muito mais características de Deus do que características nossas. Eles podem até achar que são características nossas. Podem até achar, nossa, como você é paciente. Mas lembre-se disso, não é você que é paciente, é o Deus que está projetando a imagem dele em você que é paciente. Como você é amoroso, não é você que é amoroso, isso é apenas o tesouro que Deus está colocando em você, é Deus quem é amoroso. Quando você é sábio e encontra uma solução maravilhosa, as pessoas falam, nossa, que solução, que inteligente, que sábio você é. Não é você que é sábio, é o Deus que é dono de toda a sabedoria, que está projetando a imagem dele sobre você para que você o reflita. Tudo é sobre ele e nada é sobre nós. A bênção e o reino de Deus todo gira em torno do rei. E isso é um desafio para a gente, porque parece muito bonito, só que é um desafio para a gente. Por quê? Porque em algum momento, para satisfazer o nosso egoísmo, a religião se transformou numa religião de um Deus que gira em torno do ser humano. Você é amado por Deus, sim ou não? Sim. Amém. Você lembra do Salmo 23? Deve lembrar. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, não vou falar que faz tempo, mas ok. E ele vai falando o Salmo. E tem um trecho que eu acho bem interessante, diz o seguinte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não tenho... Aliás, deixa eu voltar um verso antes. Ele diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em pastos verdejantes, e Ele guia-me pela vereda da justiça.
E Ele guia-me pela vereda da justiça porque Ele me ama. Sim? É isso que diz? Você já pensou nisso? Você já parou para pensar nisso? Que Deus me guia na vereda da justiça, Ele me guarda, Ele é o meu pastor, nada me falta, mas não é porque Ele me ama, é porque Ele ama o próprio nome dEle. Que Deus é esse? Nós falamos desse Deus altruísta, desse Deus que dá, mas a Bíblia toda está falando, e Isaías fala, olha, esses são os meus filhos que eu criei e os formei para a minha glória. Por que Deus nos criou? Porque Ele nos amava, a gente não existia. O que Ele amava? Ele criou para a glória dEle. E Ele nos guia e nos salva para a glória dEle. E Ele nos dá bênçãos para a glória dEle. E Ele não nos dá bênçãos para a glória dEle. Ele nos cerca de cuidados para a glória dEle. Ele nos coloca às vezes em situações que a gente se sente arriscado e é tudo para a glória dEle. Ele te trouxe para esse país para a glória dEle. E se Ele te mandar embora, é para a glória dEle. E se Ele fizer você ganhar muita coisa aqui, é para a glória dEle. E se Ele fizer você sofrer aqui, ainda assim é para a glória dEle. Por quê? Por que isso? Por que Deus me pede para girar em torno dEle? Por que Deus nos chama para esse tipo de vida em torno dEle? Que rei é esse? Parece um Deus mimado. Imagina só você, se você chegasse para os seus pais e perguntasse para eles, pai, por que você um dia, resolveu me ter como filho, me fazer e me criar e tal? Porque eu queria mesmo, estava afim. Imagina você chegando para um filho e falando assim, olha filho, você vai existir para mim, para a minha causa, só por mim. Porque parece que é isso que Deus fez. E não está errado, é isso mesmo. É isso que Deus fez. Deus me criou para ser feliz. Não. Não. Deus te criou para a glória dEle. E que a glória dEle te faça feliz. Mas e se eu não estou feliz? Segura a onda, porque é um negócio mais importante não é a felicidade, é a glória dEle. Deus me criou para viver em família. Não, Deus te criou para a glória dEle. Deus me criou para obter sucesso. Não, Deus te criou para a glória dEle. O que será que Deus quer que eu faça na faculdade? De vez em quando tem lá, os meninos ficam me perguntando isso. Esses dias alguém mandou uma mensagem, um menino que está se formando no ensino médio agora lá. E ele falou assim, pastor, eu não sei o que eu vou fazer da faculdade, eu não sei o que Deus quer que eu faça. Falei, provavelmente Deus não vai mandar nenhum sinal muito maravilhoso, mas se Ele mandar, segue. Só que se Ele não mandar, faça o que fizer, faça para a glória dEle. Deus quer que você seja médico ou que você seja oceanógrafo. Seja o que for, seja para a glória dEle. E por que isso? Vem uma coisa bem importante. Imagina o seguinte, que você, imagina um pais que chega ali no Natal, vão dar um presente para o filho. O que a gente espera, geralmente? A gente espera, imagina lá que a criança está lá animada para receber o presente. E aí chega o pai com uma caixa bem grande, e naquela caixa está claro e evidente que tem um videogame, o melhor videogame de todos está naquela caixa. E ele chega também com uma sacolinha, e na sacolinha, sem embrulhar, só lá enrolado em qualquer papel, enrolado numa outra sacola, tem uma cueca. E aí ele chega para o filho e fala para o filho, filho, chegou o Natal e eu quero te dar um presente. Nós entendemos que o pai daria o quê para o filho? Um videogame. Mas agora imagina que esse pai diz o seguinte, olha, está aqui filho, essa cueca é sua. E aí o filho fala, e esse videogame? Não, esse videogame é meu. Que sentido faria? Porque na nossa cabeça é muito simples. E vocês, muitos de vocês são pais e sabem disso. O pai faz de tudo para dar o melhor para os filhos. Mesmo que o melhor para os filhos custe o pior para si. Não é isso? Entenda uma coisa. Quando Deus diz que você é chamado para viver para a glória dEle, se Ele te chamasse para viver em função de qualquer outra coisa, é como se Ele estivesse dando o presente menor para você. Sabe por quê?
o que de melhor existe no universo? O que é a melhor coisa que existe no universo? O que de melhor existe no universo? O quê? Deus. É isso. O melhor é o amor. Deus é amor. Melhor é justiça. Deus é justiça. Melhor é paz. Deus é paz. O melhor é felicidade. Deus é fonte de toda a felicidade. O melhor é estar vivo. Deus é vida. O melhor que existe é Deus. Se Deus te chamasse para viver em função de qualquer outra coisa que não fosse Ele mesmo, Ele estaria te chamando para viver em função de algo que não é o melhor. Entende? Quando Deus te chama para viver para a glória dEle e existir em função dEle, Ele está te dando um propósito de vida, um sentido para a existência, que é o único sentido capaz de preencher toda a existência. Porque se um Deus eterno te chama para viver eternamente e te dá algo que o tempo pode levar, esse Deus está dizendo que em algum momento você vai deixar de ter um sentido para existir. Porque se Deus diz para você, olha, o sentido da sua vida vai ser ter uma família. Por mais que a gente não goste disso, todas as pessoas da nossa família, elas têm prazo de validade. Se Cristo não voltar, todas elas terão se tornado passado. Deus estaria te dando uma vida que em algum momento perderia o sentido. Quando o rei, ele diz para você, você vai viver para a minha glória. Ele não está sendo mesquinho. Ele simplesmente está dizendo para você, eu preciso encher a sua existência de propósito. E não tem outro jeito da sua vida fazer sentido, se não for girando em torno de quem eu sou. E essa é a misericórdia de Deus. Um Deus que se colocou nesse lugar central. E se pensar, mas é muito fácil eles colocar ali. Não, não é muito fácil, porque todo mundo que se coloca no centro se torna responsável por aquilo que há em torno. E esse Deus se coloca nesse lugar. E aí então ele diz, você é chamado no reino de Deus para girar em torno do rei, para fazer da sua vida uma vida para a glória de Deus. E aí vem o verso que Paulo fala, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, em algum momento da nossa cabeça que fica restringindo tudo, porque um negócio que a gente gosta de fazer é mutilar o texto bíblico. A gente pega o texto, corta uns pedaços e fica só com a partinha que a gente mais gosta. E aí esse verso começou a ser usado para falar de comida. E é só isso. Olha, não come isso, porque está lá falando que é para comer para a glória de Deus. Não bebe isso, porque está falando que é para beber para a glória de Deus. Só que não é só comer e beber, é fazer qualquer outra coisa. É comer, é beber, é trabalhar, é estudar, é se formar, é parar de estudar. Ou como até mesmo os apóstolos criam, é morrer para a glória de Deus. Não há nada que possa ser para outra coisa que não seja para a glória de Deus. E o que é essa vida para a glória de Deus? Essa vida para a glória de Deus é o que a ideia do espelho nos dá. Tudo que a gente faz precisa ser para revelar o Deus que a gente contempla. Tudo. Talvez não de forma explícita, talvez não que as pessoas vão passar pela gente e vão falar, nossa, Deus está aqui. Talvez não. Algumas pessoas simplesmente vão sentir alguma coisa diferente, vão perceber alguma coisa diferente, vão perceber que você não age segundo a lógica desse mundo, porque está todo mundo correndo atrás de resolver seus próprios problemas, e de repente você toma tempo para resolver um problema que não é seu. Todo mundo está vivendo no limite do estresse, da impaciência, e de repente você pacientemente para ouvir. Está todo mundo cruzando os braços, e de repente você é a pessoa que abre os braços para abraçar. Está todo mundo tratando a pessoa com indiferença e injustamente, e de repente você resolve ser justo, perceber, notar. E isso a gente revela a glória de Deus. Você já pensou, e eu vou além, quantas vezes aqui nessa terra, nesse país, você já se sentiu invisível? Quantas vezes as pessoas pelas quais a gente passa, elas também se sentem assim? E aí a gente tem um Cristo que notava todo mundo, que via todo mundo, que está andando pelo meio de uma multidão de gente doente, e repara num paralítico.
Um Cristo que está com um monte de gente lá, adulto, querendo falar isso, falar aquilo, e ele repara numa criança. Nós somos chamados a refletir a glória de Deus, a mostrar a glória de Deus. E a glória de Deus agora muda a balança, onde a gente coloca as nossas dores e sofrimentos. E eu termino com o versículo 17, que ele diz o seguinte: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, sem comparação. O que está de nós, a gente está vendo a tribulação e vendo a dor, mas há um peso de glória, e esse peso de glória é a oportunidade que a gente tem de conhecer Deus ainda mais profundamente. Seus sofrimentos e suas dores talvez sejam a maneira pela qual Deus está desembaçando o espelho que você é para refletir a glória dele melhor. Usando ainda mais uma vez C.S. Lewis ele fala que Deus fala conosco em todos os momentos, mas na câmara das tribulações ele grita. É como se no momento de dor a gente pudesse ouvi-lo e percebê-lo de forma ainda mais intensa. Nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Então, olha que bonito. Quem está falando isso não sou eu, porque eu não tenho moral para falar isso. Quem está falando isso é o Paulo, que se você olhar aqui para trás, havia acabado de se salvar lá de uma tempestade, quase morreu. É o homem que foi açoitado, preso, rejeitado. É esse homem que ele está dizendo o seguinte no versículo 18. Então, não atentando nós nas coisas que se veem, que o túmulo leva, naquilo que é temporal, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que nós não vemos são eternas. Nós vivemos aqui, com a eternidade pulsando já no nosso coração. Eclesiastes capítulo 3, verso 11, fala que Deus colocou no coração do homem a eternidade. Por que ele colocou a eternidade no coração do homem? Porque tem um espaço lá que é só o eterno que pode preencher. Deus, com o propósito de vida, Ele nos chama para viver para a glória dEle. Que espelho você tem sido? Você é um vaso de barro que está tentando chamar mais atenção para você, para suas capacidades, para suas conquistas, ou para a glória de Deus? As bênçãos que Deus te deu, elas anunciam a glória de Deus ou o seu esforço e sua capacidade? De vez em quando a gente ouve alguém falando assim, não, eu me fiz sozinho na vida. Você não faz ideia do que é se fazer sozinho, porque ninguém é capaz de se fazer sozinho. É a misericórdia do Senhor. Eu não contei com a ajuda de ninguém. Se você soubesse o quanto de trabalho você deu para que os anjos te trouxessem até onde você está. É tudo para a glória dEle. Não é sobre nós, sobre o nosso nome, sobre a nossa fama, sobre a nossa capacidade, é tudo sobre Ele. No meio do ano passado, hoje é 2019, né? No meio do ano passado, 2018, nós fomos com um grupo de adolescentes e universitários lá do IAP, como eu falei aqui, para a cidade de Ilmurilo, que é filha aqui da igreja, foi junto com a gente. Nós fomos para Ushuaia. Ushuaia é a cidade chamada cidade mais austral do mundo. Depois de Ushuaia não tem nenhuma cidade mais ao sul. A cidade mais ao sul do mundo é Ushuaia. Quando você chega, tem um lugar em Ushuaia que você vai, e quando você chega ali, tem uma plaquinha indicando que não sei quantos 1000 quilômetros para lá está o Alasca, e dali a 2000 e poucos está o Polo Sul. É um grande pedaço de mar que separa o último trecho da América do Sul do Polo Sul. Ushuaia é uma cidade extremamente fria, e nós estávamos lá nessa época de frio, em julho, e os dias são extremamente curtos, 9 e pouco da manhã, 9h30, 15 para as 10 amanhece, 15 para as 4 horas já está escurecendo de novo. Então nós acordávamos às 7 da manhã e ainda passávamos umas 3 horas olhando para o escuro. E aí almoçava, depois do almoço já estava quase que anoitecendo de novo. Dias muito, muito curtos. Ushuaia é uma cidade muito turística, e o turismo tem descoberto Ushuaia. Então é uma cidade onde você vai e você vê muita gente com dinheiro,
Muita gente rica que faz passeios maravilhosos, e tem uns passeios muito legais que você vai pelas geleiras, e que você para numa ilha e é um bloco de gelo coberto de pinguim. Sabe aqueles filmes que a gente vê que é um bloco de gelo cheio de pinguim? É aquilo lá, você para, tem um monte de pinguim, você fica pensando, o que vocês estão fazendo aí? Porque eles só ficam lá parados em cima do gelo. Aí, de repente, você passa mais um pouquinho para lá, os leões marinhos e assim por diante. Muita gente vai para esquiar, muita gente sai da Europa, vai para lá para esquiar. A América do Sul vai muita gente para lá, muita gente faz uma rota de moto que leva até lá. E é uma rua, uma única rua. E nessa rua tem os restaurantes, tem os hotéis, tem o comércio, a riqueza de Ushuaia está rolando ali. O que geralmente as pessoas que vão para lá fazer turismo não percebem é que na encosta, quando você sai do centro, tem uma encosta, tem um morrão, uma montanha bem grande, quase sempre coberta de gelo, e marcada com alguns barraquinhos, casas bem simples e humildes, onde a maioria dos moradores de Ushuaia mora. As pessoas que servem, as pessoas que passam por ali, os turistas que passam por ali, a maioria delas moram ali. Lugares com pouca infraestrutura, onde o sistema de calefação, na maioria das casas, não chegou. Algumas das casas que estão ali são casas onde as pessoas, para se manter aquecidas nos menos 12 graus, menos 15 graus, menos 19 graus, há famílias que simplesmente colocam todas as crianças na cozinha e deixam o forno ligado. É o jeito de manter as crianças aquecidas. Essa é a parte que ninguém vê. O Ushuaia tem um alto índice de depressão e suicídio. No inverno não se vê sol. Fica claro, mas não tem sol. Quase que o tempo todo passa nublado. E é uma vida de muita gente muito triste, porque as pessoas acordam cedinho, saem para o trabalho, se enfiam num hotel, num cassino, num restaurante, quando saem está tudo escuro de novo. Não vê sol. E sai, vai para um lugar quentinho e volta para casa para lidar com as lutas, dormir no gelado. E nós estávamos lá, e eu me lembro de uma menina que ela estava terminando o ensino médio, e ela foi numa casa. E ela chegou na casa de uma senhora, foi visitar a senhora com a família, era uma dessas casas que não tinha calefação, e ela ficou se sentindo mal por ver a situação. E ela conversou com essa mulher, aí ela resolveu voltar lá. Todo dia ela começou a voltar lá. E ela voltou lá mais outras vezes. E um dia ela voltou muito emocionada. E ela voltou emocionada contando o seguinte: eu fui lá, e ela é uma menina que é uma fofurinha. E ela conta de um jeitinho assim, falou, pastor, eu fui lá. E ela falou, daí a mulher falou isso, falou aquilo, ela contou da vida, e ela deu comida para a gente, não tinha nada e deu comida ainda. E ela falou o seguinte, que a mulher disse assim, olha, sei que daqui a pouco vocês vão embora. Ela disse isso para uma menina de 17 anos. Imagina o impacto que isso tem na vida dessa menina. A gente vai embora, vocês vão embora. Ushuaia é uma cidade triste para a maioria de nós. A gente não tem sol aqui. Mas, todo dia que vocês chegaram aqui em casa e vocês entraram, é como se o sol tivesse entrado. O que uma menina de 17 anos tem para oferecer para uma mulher sofrida pela vida, que tem dificuldade com os filhos, que está vivendo uma situação precária? O que ela tem para oferecer? É a glória de Deus. É o Cristo que ela contemplou. Se uma menina de 17 anos consegue entrar na casa de uma pessoa e essa pessoa consegue dizer que chegou o sol, Deus pode fazer isso com a gente? Que amanhã você seja o melhor espelho de Cristo que você puder ser. Que amanhã as pessoas que passarem pela sua vida, talvez elas não entendam, mas elas tenham a certeza que elas foram visitadas pelo próprio Cristo. Que as pessoas da sua família sintam isso. Eu não sei quais são os seus planos de futuro, mas que você coloque os seus planos nas mãos de Deus de tal maneira que você diga, Senhor, eu não sei para onde o Senhor vai me levar, só que em todo lugar que eu for, me ensina a viver para a tua glória. Porque o reino de Deus não é sobre nós, é sobre Ele e sobre a glória dEle. Contemple o máximo que você puder. E quanto mais você contemplá-lo, mais ele será refletido através de você. A gente vai ter uma música. E nós vamos ouvir então a música. E depois da música a gente vai orar. E eu queria
que enquanto a música estiver sendo cantada, você pense um pouquinho sobre em que circunstâncias para você é mais difícil refletir a glória de Deus. Tem gente que desafia a gente. Tem gente que tira o nosso eu e às vezes a gente não consegue entregar a Deus. Mas eu queria que você pensasse sobre isso. Pensasse na sua vida, como você está vivendo, como Deus tem sido visto através de você. E amanhã a gente continua a nossa conversa. Ouça a música, pense sobre isso e reforce se você ainda não tomou, se você já tomou essa decisão, reforce. Se você não tomou, tome hoje, de viver a vida para a glória de Deus. Soberano Deus e Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é Deus, soberano sobre todas as coisas. Mesmo nós vivendo nesse tempo em que o Deus desse século cega o entendimento, o Senhor, através do Teu Espírito, apareceu a nós, abriu os nossos olhos e nos deu a bênção de contemplar na face de Cristo a glória do Senhor. Nós queremos te agradecer por isso e queremos que o Senhor faça crescer em nós o desejo de contemplá-lo cada vez mais, de saber cada vez mais quem o Senhor é, como o Senhor se revela, saber mais sobre a maneira como o Senhor deseja que a gente viva. A gente não quer viver essa religião apenas perguntando para o Senhor aquilo que o Senhor quer que a gente faça, mas a gente quer viver uma religião que pergunta para o Senhor constantemente quem o Senhor é, porque a gente quer mais do que qualquer outra coisa, do que cumprir ordens, a gente quer descobrir quem o Senhor é, conhecê-lo, ter prazer em conhecê-lo. Pai, permita-nos contemplar a Tua glória. Permita-nos contemplar o Teu caráter, a beleza da Tua santidade, a pureza de quem o Senhor é, o Teu amor, a Tua justiça, a bondade do Senhor, que passe diante de nós a Tua glória, como aconteceu para Moisés. Ensina-nos a olhar para a Tua palavra e contemplá-la através dela. Ensina-nos a olhar para a natureza e contemplar o Senhor na natureza. Ensina-nos a olhar para a nossa família, para as pessoas que estão perto de nós e ver aquilo que o Senhor quer nos revelar através delas. Pai, dá-nos um olhar sensível para percebê-lo, mas dá-nos também um coração disposto a refletir a Tua imagem. Nós queremos que as pessoas que passarem pela nossa vida, que elas tenham um contato contigo através da nossa presença. Nós queremos ser, como a Tua palavra diz, o bom perfume de Cristo, espalhando por todo lugar a fragrância do conhecimento de Jesus. Pai Santo, hoje nós queremos que o Senhor nos ensine e nos coloque nesse movimento de viver unicamente para a Tua glória. Faça-se o centro da nossa vida, torne-se o sentido e o significado da nossa existência. Nós não queremos viver para nenhum outro propósito que não seja refletir a Tua glória, que não seja conhecer o Senhor e revelar o Senhor para as pessoas. Querido Deus, se tem algo em nós fazendo com que a gente olhe para nós mesmos, para as nossas próprias conquistas, para nós como sendo aqueles que precisam ser conhecidos, revelados, notados, percebidos. Se nós estamos apenas atrás dos nossos próprios sonhos, dos nossos planos, se o nosso desejo é apenas a nossa grandeza, a nossa felicidade, limpa o nosso coração, purifica o nosso coração, até mesmo dessas coisas que parecem nobres, e coloque como principal objetivo da nossa vida, propósito da nossa existência, glorificar o Teu nome. E a gente quer comer, beber ou fazer qualquer outra coisa para a glória do Senhor. Nós queremos trabalhar para a Tua glória e descansar para a Tua glória. Nós queremos caminhar por aí e nos assentarmos para a Tua glória. Nós queremos celebrar as conquistas que o Senhor nos der e fazer isso para a glória do Senhor. Mas se nós tivermos que sofrer, nós queremos no sofrimento glorificar o Teu nome. Nós queremos que em nenhum momento, que nada em nenhuma circunstância, risque, manche ou faça com que exista alteração na imagem do Senhor que a gente tem que apresentar para o mundo. Pai, encontre em nós os espelhos impuros, falhos que nós somos, mas purifica-nos pela Tua presença e transforma-nos nos instrumentos pelos quais o Senhor se revelará a esse mundo. Dá-nos a Tua bênção, a Tua paz. Nós pedimos isso em nome de Jesus, aquele que é o Rei deste reino. Amém, Senhor.